Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando para o programa Vida Rural. Este que é o primeiro programa do mês de março. E ele vem aí com muitas informações, a priori como é uma característica deste programa, trazer muitas informações, informações do dia a dia, informações atualíssimas. Por exemplo, no programa de hoje nós vamos repercutir a despedida do STR de Vacaria e Muitos Capões da Regional Sindical Sino-Serra. E o STR estava ali naquela entidade há aproximadamente 10 anos, contribuindo, ajudando, recebendo informações. E agora, a partir do mês de abril, deste mês já, começa a fazer parte da Regional Campos de Cima da Serra. Esse é um assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Do meu lado está o presidente Sérgio Poleto, que fez uma fala bastante importante nessa despedida, que você vai acompanhar daqui a pouco também. Mas, presidente Sérgio Poleto, o assunto que está dominando o cenário nacional é aquela situação de escravidão, ou uma situação análoga à escravidão. O que significa isso? Parecido, próximo à escravidão que o Brasil e o mundo passou aí por séculos atrás, né? Parece que de tempos em tempos volta. E foi lá na região de Bento Gonçalves, mais de 200 trabalhadores, especialmente do estado da Bahia, e a repercussão bastante grande. E se não bastasse a repercussão do fato em si, aí também entra falas de parlamentares, né, de vereadores lá da cidade de Caxias do Sul, a melhor, de vereador, né, lá da cidade de Caxias do Sul. Sérgio Poleto, seja bem-vindo, uma ótima tarde para ti. Boa tarde, Bonesi, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. De fato, Bonesi, é uma semana que para nós também foi muito complicada, porque a gente já tinha no final de semana que passou essa informação, a gente estava acompanhando, mas essa semana a coisa incendiou, né? Ela teve uma repercussão assim que a gente não imaginava que ela fosse ser desse tamanho, até porque a mídia, né, a grande mídia do Brasil, ela deu uma ênfase assim que parou com quase todos os jornais e coisas para dar essa repercussão. E todo mundo sabe que a FETAR, que é a federação que cuida dessa questão dos assalariados e assalariados rurais, nós somos um dos sindicatos que ajudou a criar, e o meu departamento que eu cuido sobre segurança e saúde dos trabalhadores é diretamente ligado ao meu setor. Isso. Então, assim, eu tenho passado os dias aí praticamente 24 horas acordado e tentando ajustar alguma coisa e conversar, enfim, né? Mas eu acho que as coisas agora se encaminham, o pessoal foi autuado, esse contratante, né, que contratou esses caras, essas pessoas, né, esses trabalhadores lá do estado da Bahia. Inclusive ele foi preso, mas aí depois pagou uma fiança de R$40 mil e foi solto. A informação que a gente tem também, a gente tem conversado aí periodicamente com o pessoal do Ministério do Trabalho, Ministério Público, enfim, e os colegas da diretoria da federação também, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, só essa semana nós já conversamos, fizemos 3 reuniões com a diretoria da federação, até porque na semana que vem tem todo um desdobramento também com relação a isso. Uma grande manifestação em Porto Alegre. Né? Isso, na sexta-feira nós estamos nos organizando aqui com uma van, com 15 pessoas de Esmeralda, de Monte Alegre, aqui de Vacaria, Bom Jesus também, né? O pessoal está se organizando através da Camila, que é a assessora da regional aqui. Vamos estar indo para lá, até para a gente participar dessa mobilização. A mobilização, a gente não é contra órgãos nenhum, o que a gente é contra a esse trabalho análogo a escravo que vem acontecendo a cada dia aqui no Rio Grande do Sul, e não dá para admitir isso, né, Bem, Sérgio, você tem dado entrevistas aí para vários meios de comunicação, e certamente talvez uma das perguntas pode ser essa: como que chega a esse estágio? Como não existe fiscalização? Quem deveria fiscalizar? Como que essas pessoas chegam para trabalhar aqui? Bom, é uma situação, Bonesi, que a gente precisa fazer um relato, um histórico de lá atrás. Primeiro, através da reforma trabalhista que se fez, achando que a reforma trabalhista ela ia vencer todos esses obstáculos que a gente tem, quer dizer, e aí abriu a possibilidade da contratação através do intermediário, né, desse cara que contrata as pessoas e subcontrata. Então, o empreiteiro, a terceirização, exatamente, o empreiteiro. A questão da terceirização da mão de obra. Que é legal.
não seria legal. Não seria legal. Ela não está ainda aprovado em lei, por isso que é combatido isso, né? Mas abriu um precedente dentro da reforma trabalhista de poder fazer isso. Então eu crio uma empresa, crio um CNPJ de uma empresa e uso esse CNPJ, essa empresa, para terceirizar a mão de obra. Isso não pode, né? Por isso que esse cara foi, e a quem acompanhou, né, Bonesi, viu que ele já tinha tido problemas com a Justiça do Trabalho, né, com o Ministério Público do Trabalho, tinha lá um termo de ajuste e conduta, ele não cumpriu, fechou aquela empresa e abriu uma outra para continuar trabalhando e passar por cima da lei. Então, esse é um fato. Segundo, a necessidade que as pessoas têm de trabalhar e ter o seu salário, né? Então, faz com que as pessoas se submetam a trabalhar com qualquer condições, desde que ele tenha no final do mês um salário. Essa é uma das grandes verdades. Quer dizer, se eu tenho uma família e eu preciso levar no final do dia ou do mês o pão para casa e o feijão, o arroz, enfim, para os meus filhos comer, a minha família, eu vou me submeter a trabalhar nessas condições. Aí entraria a fiscalização. Entraria a fiscalização, para dar condições, que por sinal, exatamente, que por sinal, e aqui a gente precisa criticar, nós não estamos aqui passando sabonete na cabeça de ninguém, no governo passado, aliás, o Ministério do Trabalho sofreu aí um desmonte total, quer dizer, 100 pessoas, né, não foi feito concurso, já fazem aí 12, 15 anos que não é feito concurso para fiscalização do Ministério do Trabalho, houve um desmonte do Ministério Público do Trabalho, mas ainda que, graças a Deus, houve essa fiscalização e foi tirado esses trabalhadores de cena, né? Eu vejo, assim, problemas aí que nós poderemos ter no futuro com relação a isso, com os produtores de uva, né? Porque quem acompanhou também viu que as próprias empresas, digamos assim, as entidades que coordenam o setor da viticultura, digamos assim, dos vinhos e sucos e tal, proibiu essas 3 empresas de participar em feira, em negócios e tal, né? E quem viu também a imprensa essa semana, as grandes redes de supermercado do Rio de Janeiro mandando suco e vinho de volta para essas cooperativas e indústrias. Então nós vamos ter, além de tudo, forte problemas aí para os produtores de uva, os pequenos produtores de uva para o ano que vem. Isso a gente já está percebendo. Então a gente está atentos a isso, o que a gente quer, inclusive o próprio governador Eduardo Leite criou um grupo de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com o lema que trabalho escravo nunca mais no Rio Grande do Sul. Não pode. Não pode, né? Então, eu acho que tem que ter um esforço de todo mundo, né? Eu acho que do trabalhador, essas pessoas que contratam também, né? Essas pessoas têm que se conscientizarem que não dá para ganhar dinheiro nas costas do trabalhador, né? Se vai contratar, se é uma prática, então pelo menos de condições dignas, né? Exatamente. Eu estava, antes de nós gravar esse programa, na quinta-feira de tarde, me ligava o pessoal do Correio do Povo e eles queriam saber como é que é essa situação aqui na região nossa da Serra, enfim. E eu dizia, olha, eu acho que houve um deslize por parte dessas empresas, porque eu acho que quando eu vou contratar alguém para trabalhar na minha propriedade, eu preciso saber pelo menos de que forma eu estou contratando e que tipo de contrato de que empresa que fornece esse tipo de serviço. Para a semana que vem, Bonesi, então, a gente vai ter essa mobilização na sexta-feira, dia 10, lá em Porto Alegre, e durante a semana aí nós vamos ter vários desdobramentos aí com audiências, com reuniões da FETAR, onde a gente vai acompanhar todas elas com os órgãos aí, tanto o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Secretaria do Estado de Segurança Pública, para ver o que a gente pode construir junto com as entidades e a FETAR, que é a Federação legalmente representante desses trabalhadores. E a respeito de punições, certamente neste ato em Porto Alegre busca-se isso, né? É uma punição, alguma coisa aconteça na esfera até judicial e econômica para que isso nunca mais se repita. O que a gente tem de informação até agora é de que esses trabalhadores voltaram para os seus estados, para os seus municípios, né? Já foi feito, inclusive, o pagamento dos direitos trabalhistas e os direitos, inclusive, dos direitos humanos e tal, né?
Então isso já foi acertado. O que a gente quer não é uma mobilização contra o Ministério do Trabalho, nem contra o Ministério Público, nada. O que a gente quer é o fim do trabalho escravo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Isso não dá mais para admitir. Que tenha mais fiscalização, então. E que tenha mais fiscalização. E que o governo faça imediatamente concurso público para fiscais do Ministério do Trabalho e para o Ministério Público do Trabalho também. E com relação, Bonese, à fala do vereador, em Caxias a gente não leva em conta, né? Porque é uma fala numa tribuna, claro que eu acho que faltou responsabilidade e faltou dignidade para um vereador falar tanta besteira e tanta asneira assim. Eu acho que bem possível que ele pague isso com o mandato. Inclusive, ele já foi expulso do partido, né? E eu não sei na quinta-feira foi aprovado uma ação, né, para que se entre a possibilidade de cassação do mandato. De cassação. Eu, se eu fosse vereador lá, com certeza iria votar a favor da cassação, porque eu acho que, por mais que a pessoa seja de um partido extremamente direitista, mas que seja de qualquer, do representante dos empresários e tal, mas a gente não pode admitir do trabalho escravo, do trabalho desumano, isso jamais. Eu acho que foi uma fala infeliz. Foi uma falha infeliz. Inclusive ele se retratou, né, no Jornal Nacional, na RBS Notícias, mas isso não vai tirar a culpa de falar tanta besteira e tanta asneira numa tribuna de uma Câmara de Vereadores tão grande, tão representativa que é de Caxias do Sul. Acho que o ser humano precisa se tratar com dignidade, né? Não o cargo, então tem um cargo, uma posição um pouco melhor que o outro, então pode tem falar que tudo, pisar, né? não é assim. Eu acho que quem exerce esse tipo de cargo, e seja aí, qual for o cargo, qual for, e aqui eu acho que social, vale para mim também como presidente do sindicato, eu acho que a gente tem que sempre ser humilde, né, e falar aquilo que é preciso e nunca descaracterizar o trabalho dos outros, né, porque o que ele falou, inclusive, é do pessoal lá do Nordeste, né, da Bahia. Falou contra um povo, né? E que, inclusive, houve a manifestação na RBS, no Jornal Nacional, do próprio governador do estado da Bahia, né, dizendo que não é bem assim. O povo da Bahia é ordeiro, é trabalhador, enfim, né? Então criou-se um fato e que esse fato só vem, eu acho que, trazer aí prejuízos para o setor, principalmente quem está na ponta, que é o produtor de uva. Ficam as manchas, né? Ficam umas manchas, e aí eu me incluo também, porque eu produzo uva. E aí, para o ano que vem, a gente vai chegar na hora de vender a uva e o cara vai dizer o seguinte: olha, tia, caiu a produção, a venda do vinho, do suco, e a gente não vai ter como comprar a uva de vocês. Vai acontecer isso, infelizmente. E é bem capaz de acontecer, né? Provavelmente sim. Tipo um boicote. Já está se prevendo isso, né? Porque a gente tem visto aí muito nas redes sociais o pessoal dizendo o seguinte: ó, não compre mais vinho da Saltão, da Aurora e da Garibaldi, né, que é as 3 empresas aí que tiveram esse problema aí com esses trabalhadores. Certamente vai se criar uma grande campanha de retratação da imagem. Hein? Eu acredito que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que essas empresas têm que mostrar imediatamente o seu lado, quer dizer, o que realmente aconteceu, se eles têm culpa no cartório ou não, né? Eu acho que eles têm que fazer isso. E se tem culpa, vão ter que arcar com as consequências. E como é o nome da campanha, então, que o governo já lançou? Racismo? Não, trabalho escravo nunca mais. E racismo também não. Inclusive vai ser o nosso lema da mobilização também no dia 10 agora de março, na sexta-feira, trabalho escravo nunca mais. Nunca mais. Fazer o seguinte, então, nós vamos fazer uma pausa agora e na volta nós vamos repercutir último dia, ou melhor, a última participação oficial do STR de Vacaria e Muitos Capões na Regional Sindical Sino Serra. É um instante só e já voltamos. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é o primeiro programa do mês de março, dia 4 de março. Sérgio, você que está aqui do meu lado, você fez uma fala que emocionou a muitos lá na despedida na cidade de Caraá, na última terça-feira. Vamos repercutir a tua fala então agora, e depois também a repercussão dos dirigentes. Nós já há bastante tempo que a gente participa da reunião da regional aqui, e quando a gente veio na primeira reunião lá em Santa Maria do Herval, eu e o falecido Ilmo, que na época era o vice-presidente, a gente sempre foi recebido e continua sendo recebido de uma forma assim que a gente se sente em casa quando está aqui. Pelo companheirismo, pela brincadeira e pela amizade que a gente construiu aqui aos longos, acho que de quase 10 anos ou mais, né?
Só que no final do ano passado, aconteceu uma reunião em Bom Jesus com a FETAR e com todos os sindicatos da Regional Campos de Cima da Serra, e nós fomos convidados para participar desta reunião, e aí houve uma proposta para que a gente voltasse a fazer parte da Regional Campos de Cima da Serra. Eu fui na reunião e inclusive o Bonese estava lá também, acompanhou a reunião, fez entrevista com o pessoal, entrevistou o coordenador da regional lá, fez uma fala que iria nos visitar para oficializar o convite, então para nós voltar de novo a pertencer à regional Campos de Cima da Serra, que era Vacaria, hoje mudou o nome, né? É Campos de Cima da Serra. E nós ficamos na expectativa. Bom, ele vem, não vem, vai visitar ou não. E aí, no finalzinho do ano, eles, na verdade, vieram, fizeram o convite e pediram o seguinte, para a gente voltar para a regional, porque eles estão, na verdade, com muita dificuldade, principalmente com relação à questão do trabalho dos assalariados. E aí tem convenção coletiva Bom Jesus, tem Monte Alegre, tem Campestre, que tem convenção, tem Esmeralda, tem Lagoa Vermelha e tem Caseiros. E Caseiros, o sindicato da alimentação já fez uma assembleia no município e tirou esses assalariados rurais, tirou para eles. Então eles queriam que nós voltássemos até para fortalecer aquele grupo de sindicatos que tem convenção e tem uma série de coisas. E aí nós ficamos com um coração em cada mão, na verdade. Aí nós voltamos para o sindicato, e aí a gente analisou isso, primeiro nós só da diretoria, eu, a Prof. e o Giovanni. Nós pensamos o seguinte, não, nós não vamos sair da Regional Sino-Serra e tal, mas como foi um ponto de um assunto, e que a FETAR também tratou isso com os sindicatos, e que houve essa solicitação, e que depois eles nos visitaram. Aí nós nos obrigamos a levar para uma reunião de liderança e diretoria toda. E aí nós fomos vencidos no voto, né? Não vencido, mas assim, por unanimidade, até o Bonese pode confirmar isso, né? Pena que a Prof. não está aqui também, agora está na reunião da Comissão de Mulheres. Toda a diretoria, toda a nossa liderança entendeu por bem de que a gente deveria voltar a fazer parte da Regional Campos de Cima da Serra, né? Então, Ana, a notícia ruim que a gente tem é de que a gente estaria vindo para essa reunião, não para se despedir da regional, porque a gente vai querer receber vocês lá agora na reunião em abril, para comer a picanha, para ir lá nas maçãs e tal, né? A gente vai continuar com essa amizade que a gente construiu, senhor Quis, né? Nós que somos mais, não velhos, né, mas antigos no movimento sindical, a gente já tinha isso, mais experientes, né? A gente vai continuar, acho que cada vez mais unido, mais trabalhar junto, né? Mas aí eu acho que a partir de abril em diante, daí a gente voltaria a participar da reunião da regional lá, né, Ana? Eu sei que é ruim para nós, eu até hoje de manhã brincava não, perguntava para a Prof. e o Bonese também como é que nós ia chegar aqui e dar a notícia. Porque dói para a gente criou aqui um vínculo, Evandro, que a gente sempre não via a hora de chegar o dia para vir para a reunião da regional, porque da forma que a gente foi recebido aqui, da forma que vocês tiveram o respeito conosco, desde nos assuntos que foi trazido para cá, o respeito que a gente teve com qualquer um da diretoria que sempre veio para cá, a Prof., o Giovanni, outros funcionários também que fizeram curso e tal, o respeito que tiveram conosco, não tem palavras para agradecer, Ana, principalmente para ti agora como coordenadora, quando foi o Fábio, o Brito, enfim, cada uma de vocês. Mas assim, e também olhando também, claro, né, se orquis um pouco também a questão dos custos, né, porque para nós também não é fácil, né, a gente fazer aí 300, 400 quilômetros às vezes, né, e lá é mais pertinho também, né. O nosso município mais longe lá é Machadinho, que dá o quê? 200 quilômetros de Vacaria.
Nem isso, acho que não dá, 150, né? Então ali seria bem mais pertinho para a gente participar. E Ana não precisa chorar, né? A gente vai estar junto, sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo visitas aqui. A gente quer que esse tempo que a gente teve junto participando aqui, essa amizade que a gente criou, esse vínculo de amizade, de companheirismo, a gente consiga levar para o resto da vida. E essa amizade que os sindicatos criaram, com certeza vai pendurar para toda a história nossa do movimento sindical. Sérgio Pauleta e ouvintes, o programa bastante especial neste sábado. E nesta reunião foi anunciado, então, o desligamento do STR de Vacaria e Muitos Capões nesta regional. E uma entidade que esteve nesta regional por aproximadamente 10 anos. E já esteve à frente desta regional como coordenador. Gostaria da sua saudação inicial aos ouvintes da Rádio Fátima, ao programa Vida Rural. Seja bem-vindo, boa tarde. Uma boa tarde, Bonese. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Fátima. É sempre uma alegria a gente poder participar, né? Nós que durante uma década aí que vocês estão conosco, participando das nossas reuniões aí mensais, a gente por tivemos várias oportunidades de poder participar dessa emissora, dessa rádio aí tão querida pela comunidade. Aí. E agora? Foi anunciado o desligamento, né? Pelo menos oficialmente da regional. Qual é a lembrança ou qual é a avaliação que tu faz do STR de Vacaria junto com vocês? Pois é, foi meio uma surpresa, né? Nós não tínhamos isso, né? Escutado do Sérgio ou de vocês, desse desligamento aí da nossa regional para participar aí de uma regional que é mais próxima, né? Mais perto de vocês, enfim, uma logística. Nós entendemos muito bem isso. Inclusive, vocês vieram de uma regional que era mais perto, mais próxima, né? E eu acho que foi em 2012, 2013, naquele ano, inclusive, a gente fazia parte da coordenação, era coordenador da regional. Me lembro que tivemos umas reuniões para decidir, né? Inclusive, conversamos com a federação naquela época, né? A FETAG, dessa possibilidade do sindicato de vocês aí vir para participar das nossas reuniões de regional. E confesso, Bonese, que foi uma experiência muito boa, né? Apesar de nós termos um empecilho, um pouquinho era a distância, né? Mas quem sofria mais com essa questão era o Sindicato de Vacaria e Muitos Capões, né? Porque vocês, uma vez por ano, nós vinhamos para lá numa reunião, né? Mas os outros 11 meses, né? Praticamente, vocês que vinham se locomoviam para cá. Então, mas uma experiência muito, muito boa, né? Conseguimos fazer um bom trabalho, né, nesses 10, 11 anos aí que nós andando em regional junto, lembrando que nós temos 23 regionais, né, no estado, aí a federação, então, e uma dessas regionais, então, a nossa regional sindical Vale do Rio Sino-Serra. Fizemos uma amizade muito grande também, verdade, né, mas assim com a linha de frente de vocês, da diretoria e tudo mais. Mas também tivemos a oportunidade de participar lá de reuniões, né, de assembleia, enfim, teve vários acontecimentos importantes que aconteceram lá em Vacaria que nós conseguimos participar, enfim, conhecer um pouquinho a realidade, né, que é um pouco diferente a realidade do município de vocês, comparando um pouco a nossa realidade dos municípios aqui. Também tivemos forte mobilização, né, nesse período aí que foi a questão da reforma da Previdência, onde também contamos muito com a presença de vocês, né? Nós juntos aí levantando a bandeira para continuar com os direitos aí do nosso agricultor, da nossa agricultura. Aí falando, né, do 8 de março, foi um evento muito, muito grande lá em Santa Maria do Herval, né? Onde vocês tinha o comentário de 6 ônibus, enfim, nós achava que daqui a pouco não ia nem ser possível, até pela logística, né, pela distância que é. Mas agora também conversando aqui com o Sérgio, né? O Sérgio, presidente aí de vocês aí, está confirmando que sim, veio 6 ônibus. Eu me lembro que veio um ônibus assim, meio-dia, né? Já para almoçar. Teve um que deu pane também, né? Que coisa. Mas foi uma benção. Tivemos momentos muito, muito bons. Vai ficar essa lembrança aí, né? Boa de vocês aí, tua, enfim, da prof, que nós tivemos muito contato, do Sérgio, que quase, digamos, participou 99% das reuniões que nós tivemos, né? Então, vão ser lembranças muito boas. E assim também, as portas, eu acho que estão abertas, nós respeitamos muito, né?
enquanto regional, enquanto sindicatos aí, essa decisão de vocês, né? De participar das reuniões lá da outra regional, enfim, eu acho que tem a aproximação, tem afinidade com lá, mas aqui as portas vão ficar sempre abertas, né, para a gente poder estar dialogando, enfim, a própria questão da FETAR, né, que hoje, lá quando a vacaria veio para a nossa regional, nem tinha ainda dissociação, não, nós éramos... Então, nesse meio tempo aí aconteceu, né, de nós meio que termos duas federações, né, e aí hoje sim, para nós era muito importante, é muito importante ter junto da nossa regional, né, o Sérgio muito influente na FETAR, então ele fazia esse papel aí muito forte da FETAR dentro da nossa regional. Mas a questão é assim, são um dia após o outro, né, vão acontecendo as coisas. O exército continua o mesmo, só os pelotões diferentes. De certa forma, isso não é? Momentos diferentes, É isso aí. Então, para a gente encerrar aqui, você também está junto, trabalhando diretamente lá com a FETAG, né? Não, sim, a gente faz parte como sou suplente da diretoria lá da federação. E a federação também, o que nós estamos falando aqui, a federação já sabe, né? Essa conversa já aconteceu com a federação, inclusive porque também quando vocês vieram, também a federação pediu para nós, enfim, eu acho que é importante essas situações, a federação tá a par, né, e também dar a sua opinião, enfim, né, como de certa forma as regionais é uma divisão da federação, né, das federações, então é importante, a federação está ciente, também aprova, digamos assim, né, a decisão que o sindicato de vacaria está fazendo, bem tranquilo. Bom, para finalizar então, uma mensagem para os associados do STR de Vacaria e Muitos Capões, diretoria, enfim. Mês que vem vocês estarão em Vacaria, a propósito. Isso vamos... Não vou dizer que é a última vez que nós vamos vir, né? Ok, última. Mas eu só acho que continuidade. De vocês pagar a picanha lá, como se brinca sempre, né? O Sérgio prometeu isso, vamos ver. Então isso, daqui a pouco seja a última. Depois vamos ter que negociar isso aí do novo, né? Eu acho que negocia. Mas deixa com carinho aí, né? Sucesso aí para o sindicato de Vacaria e Muitos Capões. Prosperidade aí para os agricultores, agricultoras, né? Dos municípios lá. Que tenhamos muita saúde aí. Sérgio Pauleta e ouvintes, nós vamos conversar também com o presidente do STR de Cará, o senhor Orquiz, né? O Sérgio Pauleta apareceu aqui na intervenção, fazendo gracinha aqui, né, Sérgio? Está feliz agora, um novo tempo também junto ao STR e, obviamente, junto à regional. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, especialmente os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria. E hoje não posso dizer que seja um dia também tão feliz para nós aqui da nossa regional Sino Serra, devido que Vacaria nos comunicou, o Coleto nos comunicou e os demais diretores, que eles não vão mais ficar fazendo parte da nossa regional. Infelizmente para nós não vamos ter a participação deles diretamente como associados da regional, mas vamos continuar tendo como amigo, inclusive a próxima reunião regional da nossa regional, que é mês de abril, nós vamos fazer lá em Vacaria. Como já estava programado, né? Como estava programado, nós vamos dar continuidade normalmente, e até já falamos para ele que ano que vem nós vamos de novo, não sei se é a mesma data ou de qualquer maneira, mas a gente formou uma amizade muito grande com Vacaria e a gente não quer desvincular isso. É uma tradição já. Por muitos anos, inclusive hoje ainda falando, eu fui o porta-voz da nossa regional, o Coleto vem participar da nossa regional, Vacaria vem participar da nossa regional, a federação me procurou antes de procurar os demais diretores da regional, e aí quando eles vieram procurar, os diretores já mais ou menos eu já tinha conversado com a maioria deles, já sabiam o que a federação queria quando veio falar. Como foi essa conversa? Como é que foi essa tratativa? Então, a FETAG me procurou através do Elton e do Joel, dizendo que Vacaria tinha tido um problema lá na regional dele, lá, que eu não lembro mais qual é que era o nome, e se nós aceitaríamos a participação de Vacaria na nossa regional. Aí eu disse que de minha parte não teria problema, porque eu já era conhecido, já era amigo do Coleto de vários anos. Então aí eu falei com todos eles, todos foi um apoio total, não houve uma pessoa que levantasse qualquer um problema contra.
Aí, quando eu dei o ok, a FETAG veio numa reunião regional e conversou como que se não tivesse falado comigo. Então, aí tivemos todo o apoio, depois, na outra reunião, aí a Vacaria já participou. Felizmente, eu inclusive não sei nem quantos anos, né? Perto de 10 anos. Eu não tenho nem ideia. Estou há muitos anos dentro desse movimento, né? Desse movimento que eu não gravo mais. O senhor estava falando é 54 anos? 53 anos 53 hoje. hoje. 53 anos hoje. Dia 1º de março, que nós gravamos. Eu entrei para dentro do Sindicato São Antônio. Eu já pertencia à diretoria desde de 66. Conta um pouquinho da sua trajetória, aproveitando. Eu entrei para o sindicalismo na fundação do Sindicato de Santo Antônio da Patrulha. Eu era um jovem, tinha 18 anos, e tive um problema com o Banco do Brasil. Fui lá fazer... na realidade, eu não fui fazer um financiamento para mim. Meu pai era plantador de fumo, e o meu pai era analfabeto, e eu fiz 18 anos e passei a ser o procurador dele. E tivemos bastante dificuldade, como muito mal tratado dentro do Banco do Brasil. E eu era novo, meio revoltado, saí de lá à procura de tinha que fazer alguma coisa ou deixaria a agricultura. Poucos dias depois, estava fundando o sindicato em Santo Antônio, que na realidade foi fundado não em Santo Antônio, foi fundado numa localidade próxima da minha aqui. O sindicato de Santo Antônio foi fundado numa localidade chamada Alto Rio dos Sinos. Eu fui lá e ouvi aquilo. O que eles falaram de um sindicalismo era exatamente aquilo que eu estava precisando. E já fiquei lá e já fiquei fazendo parte da diretoria, mas como suplente da diretoria. Foi de 66 a 71. Porque em 1970 eu fui para dentro do sindicato, mas fui como diretor. E aí, como depois eu fiquei fixo lá dentro, naquela época, o sindicato só tinha 4 salários mínimos para gastar, então eles não tinham como me pagar eu. Então aí eu passei a ser funcionário. Fui funcionário do sindicato por 22 anos, me aposentei e logo em seguida criamos o Sindicato do Cará, onde eu participei, fui sócio fundador, fui na realidade que montei todo o Sindicato do Cará, a organização da fundação do sindicato. E estou aqui há 26 anos. E é uma benção. Faz parte da minha vida. A sua lembrança, qual a sua principal luta, vamos chamar assim, que o senhor esteve presente? A principal luta foi a aposentadoria. Foi a coisa que mais tocou. Inclusive, assim, ó, eu sei até hoje quem foi a primeira pessoa que se aposentou em Santo Antônio da Patrulha, porque foi eu quem fiz. Começou. Em 1971. Fiz em 1971, ele já recebeu em 1972. E o carnê, quem veio trazer foi o governador do estado na época. Tinha a Gasa, que é uma empresa do governo, no município de Santo Antônio. O governador veio ali entregar os carnês para os 3 primeiros aposentados de Santo Antônio da Patrulha. E era aposentado com meio salário mínimo. E só o titular da família que tinha direito à aposentadoria. Muito bem, que história, hein? Parabéns por essa trajetória e que venham mais 53 anos. Hein? Eu não sei se tanto, mas eu estou à disposição da categoria. O sindicalismo faz parte da minha vida, eu já não sei mais viver. Eu tentei, inclusive, quando eu me aposentei, eu tentei sair do sindicato. Eu fiquei uns anos fora, não desvinculado do sindicato. Eu ajudava no sindicato Santo Antônio, mas sem vínculo. Eu só ajudava lá, só participava 2, 3 vezes por semana, ajudava. Eu não queria o vínculo, eu queria sair, eu queria ver sair do sindicato, mas não consegui. Voltei aí, veio o Cará e fundamos, estou aí. Bom, uma mensagem então para o STR de Vacaria Muitos Capões, para o Sérgio, diretoria, nesse novo momento agora. A primeira coisa é lamentar a saída dele da nossa regional, mas quero desejar tudo de bom para ele na próxima outra regional, onde ele vai participar agora. E a gente lamenta, por um lado, por outro lado, fica contente porque a distância daqui para a Vacaria é muito longa. Então, mas que nós não vamos perder o vínculo de amizade com o Sérgio, nem com os demais diretores, o APRO, contigo, inclusive. A gente também formou mais um amigo que participou. Verdade. Na maioria da nossa reunião da regional que participou. Então, é uma mensagem positiva e dizendo que mês que vem, não lembro o dia agora, exato. Dia 13 de abril, se não me engano. Na segunda-feira. Nós estaremos lá em Vacaria.
Aqui ao meu lado está a coordenadora da Regional Sindical Sino-Serra, Ana Caroline. Carolina. Eu sabia que eu tinha errado. Carolina. 3, 2, 1. Sérgio Poleto e ouvintes do programa Vida Rural e também aqui das redes sociais, ao meu lado está a Ana Carolina, presidente do STR de Canela e coordenadora da Regional Sindical Sino-Serra. Vai fazer uma breve avaliação também do momento e do período em que o Sindicato de Vacaria esteve junto a essa entidade. Quase uma década de trabalho, de reuniões, de atividades em conjunto. Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Olá, ouvintes da Rádio Fátima, olá, ouvintes aí. É um prazer estar aqui novamente conversando com os nossos ouvintes aí, os associados do sindicato. Hoje falando, né, de um assunto bom e triste ao mesmo tempo para nós, né, também, que desses anos que a gente construiu essa parceria, essa amizade aí também com o Sindicato de Vacaria, com todas as lideranças aí que a gente teve conhecendo nessa trajetória também, né? Mas são fases em que a gente vive e a gente também, às vezes, precisa sair da nossa zona de conforto e viver coisas diferentes, experiências diferentes, de acordo com aquilo que a gente vem passando aí no nosso dia a dia aí também. E na coordenação aqui, vocês têm desempenhado um trabalho excelente, né? Tanto que estão organizando o 8 de março, depois a atividade envolvendo as mulheres para a Marcha das Margaridas, a juventude bastante envolvida. Fala um pouquinho sobre isso. Então, né, a gente vem aí, eu participo do movimento sindical desde 2017, né, então desde então a gente organiza várias ações para a juventude, que eu participo mais atuante, né, como juventude, mas também nosso evento do 8 de março, essa que vai ser a 24ª edição, né, do Encontro Regional de Mulheres, que esse ano vai ser em Taquara, né, então são muitas ações, né, que a gente prepara com muito carinho, sempre para os nossos agricultores, nossos associados, nossas mulheres aí para participar desses eventos também. Mensagem para Vacaria, o STR, nesse momento. E vocês estarão lá agora no mês que vem também, né? Sim, né? Momento de transição, momento de encerrar ciclos, né? Mas o carinho que a gente construiu pelo Sindicato de Vacaria e igualmente, né, recíproco, o Sindicato de Vacaria com a Regional Sino-Serra, ele permanece, se mantém, né? Como a gente sempre diz, a tramela da Regional Sino-Serra é pro lado de fora, né? Então são sempre bem-vindos aqui, né? Com certeza esse carinho, essa amizade permanece. E desejamos sucesso aí também, né? Para a Regional Campos de Cima da Serra, que recebe aí o Sindicato de Vacaria aí também, né? Está aí então a participação dos dirigentes sindicais, alguns pelo menos aqui no programa, e dizer que, já reiterando, que no mês que vem, abril, eles estarão aqui e nós vamos dar toda uma cobertura, até porque eles estão brincando aqui, diz que você prometeu picanha, uma janta aí com regada picanha para todo mundo. E depois uma visita, né, ao setor da maçã. Pois é, nós no dia seguinte vamos recebê-los aqui, então, 3 e 4, né, de segunda abril. E terça. Isso, numa segunda e terça. Eles mesmo assim vão vir para a Vacaria, né, e que bom que eles estão... eles gostaram da presença do Sindicato de Vacaria, não é da gente, né, do Sindicato de Vacaria, né, porque quando a gente vai para lá, não é só eu que vou para lá, né, vai sempre uma equipe, quando eu não ia toda a equipe, né, e gostaram da gente, e para isso estão voltando para cá. E lá já o pessoal já disseram o seguinte, vocês não vão se livrar de nós. Ano que vem já está marcado, né? Já está marcada a vinda deles para cá de novo. Então que bom, né, a gente também saiu de lá triste, né, por não participar mais da regional. Então, a partir de agora, a gente está voltando aqui para a Regional Campos de Cima da Serra, atendendo um pedido, inclusive do Adailton, que é o nosso coordenador da regional, de todos os sindicatos daqui. E para isso, já na quarta-feira, né, a nossa turma aqui já vai para o encontro do 8 de março lá em Lagoa Vermelha. Verdade, né? 8 de março. Então, a prof já está se organizando aí para o pessoal ir para lá. Nós temos algumas atividades aí, Bonésio, já vou entrar agora na agenda. Isso, já fechamos Isso, a agenda. já estamos fechando. Na terça de noite, às 19 horas, nós estaremos na Câmara de Vereadores, porque vai ser entregue a medalha da Mulher Cidadã para Renilde Fantin. Parabéns. Parabéns, Renilde, tu merece. Eu acho que essa é uma pessoa que realmente merece. Verdade. Né? Merece, pelo trabalho que ela faz e olhando assim a questão social das pessoas que mais precisam quando vão lá buscar um benefício, um atendimento no INSS. Então, se tem alguém que merece, é a Renilde receber essa medalha lá na próxima terça-feira, nós estaremos lá. Na quarta-feira tem a reunião do Conselho de Saúde aqui em Vacaria,
e também tem o 8 de março, então, lá em Lagoa Vermelha. E na próxima sexta-feira, então, aquela mobilização lá em Porto Alegre, que nós estaremos presentes lá com a nossa comitiva aqui de Vacaria e da região aqui dos Campos de Cima da Serra. Deu pros coco, acabou que era doce o programa, então, com a repercussão do Dia da Mulher e talvez alguma informação de Porto Alegre, eu vou dizer talvez por questão de tempo não consigamos, isso, mas daí no outro sim, né, nós vamos ficando por aqui. Deu pros coco. Um abraço a todos, um bom final de semana e uma boa tarde. Boa tarde.